A revista Cruzoé lembra que a volta de José Dirceu à cadeia é iminente. Em breve ele será recolhido à penitenciária da Papuda, onde já esteve por uma longa temporada. O retorno ao cárcere se dará provavelmente em maio. Sempre um presente de aniversário para mim. É quando o TRF4 julgará seu último recurso em uma ação da Lava Jato, na qual ele é acusado de receber mais de R$2 milhões em propinas decorrente de um contrato da Petrobras com uma fornecedora de tubos. Daí o chefinho do amigo do meu pai. Exatamente. O homem que educou o Zeca Dirceu. É o que fez com que o Zeca Dirceu usasse um vocabulário bem elegante para se dirigir a ministros de Estado, né? Ele fez um estágio em bailes funk para aprender o linguajar mais refinado que ele pudesse usar no Congresso. O Zé Dirceu é um prontuário em liberdade há muito tempo, é uma ofensa aos que prezam a lei, aos que cumprem a lei, porque ele é um filhote da segunda turma do Supremo no seu pior momento, né? Quando foi controlada pelo Dias Toffoli, hoje presidente, Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski. Tinham 5 integrantes, estava garantida a maioria. Agora com a ida do Toffoli para a presidência, a coisa ficou um pouco embaralhada. De qualquer maneira, ele é fruto disso. Agora veja o que é a justiça brasileira. Se ele sai, deveria ser uma coisa rápida, assim, enquanto julgam a situação definitiva dele. E não volta mais para a cadeia. Fica festejando aí o aniversário, fica dando conselhos ao filho para que ele se comporte como se comporta no Congresso, e ainda aplaude. O pai gosta, meu garoto agiu direitinho. Então vai para a cadeia, ele próprio já se declarou um cadeieiro, é essa conversa que ele gosta de ter. E olha aqui, temos de reconhecer, na cadeia ele é eficiente, ele organiza bem uma cela, ele é o meu candidato a xerife de cela, porque ele distribui os trabalhos, ele diz quem é que vai cuidar do boi, né? Vocês sabem o que é boi. Quem é que vai fazer a limpeza, quem é que vai fingir que distribui livro, etc, etc. Não fica chorando à toa, tá acostumado. Não. Fala, Zé Maria. O Zé Dirceu sabe. Ele sabe que todos nós sabemos também que ele será preso, né? A pouca diferença ali entre ele e o Lula é apenas uma questão de interpretação, porque o Tribunal Regional Federal acabou confirmando e aumentando a pena de José Dirceu, e é pesada, é 30 anos e 9 meses de cadeia por aquela trinca, né? Corrupção passiva, organização criminosa e lavagem de dinheiro. É uma condenação referente aí à diretoria de serviços da Petrobras. Ele, que foi condenado no mensalão e solto diante de um indulto, né? Na verdade já estava solto, foi indultado depois, e aí caiu de novo. Foi preso, condenado pelo juiz Sérgio Moro, confirmado pelo Tribunal Regional Federal, concluída ali segunda instância, foi preso, ficou preso 1 ano e 7 meses. E aí o Supremo Tribunal Federal, a segunda turma, entendeu que esta possibilidade de redução da pena de 30 anos poderia levar prejuízos ao réu, e ele, preso depois de 1 ano e 7 meses, teria perdido ali aquela capacidade de cometer crimes. Não é verdade, não perdeu essa capacidade. É natural, ele sabe muito bem disso. Eu me lembro exatamente do início dessa história. Augusto e Felipe, eu estava no Salão Verde, isso me vem à memória de uma maneira muito viva, né? Quando apareceu essa história do mensalão, e José Dirceu andava aqui em Brasília com ares de primeiro-ministro, e seria certamente o sucessor do ex-presidente Lula se nada disso tivesse acontecido. Tamanha era a arrogância e o poder de José Dirceu aqui no Planalto Central do país. Ele passou no Sinal Verde, no Salão Verde, me disseram, esse aí será cassado. Eu não acreditei, confesso. Tamanho poder de José Dirceu. Primeiro-ministro, ministro-chefe da Casa Civil, no momento em que a Casa Civil mandava no país. E aí a CPI do mensalão chamou Roberto Jefferson. E ele bateu na mesa e disse, sai daí, Zé. Sai daí logo antes que você torne réu um homem inocente.
o presidente Lula. Errou no inocente, né, Zé? Essa frase de Roberto Jefferson, mas ele também disse que não seria condenado e não seria preso. Depois ele foi condenado e foi preso. Não é para levar a sério. Então, assim, todo mundo assustou. Uma semana depois, José Dirceu renunciou ou foi demitido, e foi uma das demissões mais controversas que eu vi no Palácio do Planalto. O ex-presidente Lula teve dificuldades e ficou muito chateado com a demissão, com a saída de José Dirceu da Casa Civil. Ficou insustentável. Foi para a Câmara dos Deputados responder esse processo como deputado. Foi cassado, teve um mandato cassado. Condenado no mensalão, ficou no silêncio, não entrou em nenhuma delação premiada, né, se dizendo o bom guerrilheiro, e condenado a 30 anos no primeiro processo, né? Ele sabe que vai voltar à prisão e não sai de lá tão cedo. Volta aqui para a Papuda e ele estava preso, e dizem, né, as pessoas que frequentam lá, os carcereiros e tal, de que ele até se submete à ordem da cadeia e era liderado pelo ex-senador José Dirceu, pelo ex-senador daqui de Brasília, Luiz Estevão, que era o chefe lá e tal, e já está solto, já está no semiaberto. Então, esta é a história recente e ele sabe que vai ter que cumprir ainda muito tempo de cadeia. Será um cadeiro antigo. E já que falamos de José Dirceu e Dias Toffoli, só quero lembrar aqui um breve histórico das decisões e votos do Dias Toffoli, como eu já fiz várias vezes, porque na sabatina do Toffoli no Senado em 2009, quando ele era postulante ao cargo de ministro do STF, ele teve que afirmar que a sua ligação com o PT é uma página virada da história e que no Supremo passaria a agir como juiz da nação. Perfeito. Ele afirmou isso. E aí, de lá para cá, ele tomou as seguintes decisões, Augusto. Mandou soltar o ex-ministro petista Paulo Bernardo em junho de 2016, pulando 2 instâncias, o TRF e o STJ. Votou contra a prisão em segunda instância em outubro de 2016, 2 meses após o Lula ter sido indiciado pela PF no caso do Triplex, e mesmo tendo dito em fevereiro daquele ano que sempre teve consigo que não era necessário aguardar o recurso especial junto ao STJ, nem o extraordinário junto ao STF. Quer dizer, em fevereiro ele diz uma coisa, diz que sempre foi contra, quer dizer, que sempre julgou que não era necessário aguardar o recurso ao STJ e ao STF, isso em fevereiro. E aí, em outubro, votou contra a prisão em segunda instância. A única coisa que aconteceu no meio do caminho de relevante para ele ter mudado de posição foi o Lula ter sido indiciado, né, no caso do Triplex, que resultaria depois na sua condenação. Ele votou, o Dias Toffoli, em maio de 2017, a favor da soltura do José Dirceu, como eu já disse aqui, seu ex-chefe na Casa Civil do governo Lula, que estava em prisão preventiva na Lava Jato desde agosto de 2015. Toffoli votou em março de 2018 pelo impedimento da prisão do seu padrinho Lula até o dia 4 de abril. Votou pela concessão do habeas corpus do Lula em 4 de abril. Votou pela concessão do habeas corpus do ex-ministro petista Antônio Palocci em 11 de abril. Votou em 24 de abril para tirar de Sérgio Moro as menções da delação da Odebrecht a Lula que tratam do sítio de Atibaia e do Instituto Lula. Votou em 26 de junho pela anulação de provas recolhidas pela Polícia Federal contra o casal petista Gleisi Hoffmann e Paulo Bernardo na busca realizada no apartamento funcional dela no âmbito da Operação Custo Brasil. Toffoli votou novamente em 26 de junho pela soltura de seu ex-chefe José Dirceu, condenado já em segunda instância a 30 anos de prisão. Então, esse é o Dias Toffoli, autoproclamado juiz da nação. Que sempre que foi advogado do PT em várias campanhas e continua advogado do PT. O Zé Maria costuma lembrar essa história que eu contei aqui e que faz sentido, né? Uma frase dita, que uma ponderação que eu ouvi da ministra Ellen Grace. Ela disse o seguinte, eu até perguntei a ela, levantei esse assunto com ela por causa da ida do Toffoli para o Supremo. Eu falei, mas a ministra, ela já tinha se aposentado pouco tempo antes. Como é que pode nomear alguém tão vinculado a um partido ou a uma pessoa e esse ministro nomeado não tem o menor constrangimento em votar, dar o seu voto em processos que envolvem esses amigos e tal?
E ela disse um negócio que vigora, é a regra geral. Olha, num primeiro momento você lembra quem te nomeou, você se sente grato até. Depois, você dá por paga a conta da gratidão e você começa a perceber o seguinte: você é um ministro do Supremo, você tem vitalicidade no cargo, inamovibilidade, irredutibilidade de vencimentos, você é intocável. Lá aí você tem uma biografia construída. Então todo mundo descobre que pode agir com independência, sim, certo ou erradamente. E é o que vimos como regra geral. O Lula achou que por ter nomeado um negro como Joaquim Barbosa ia ter refresco, não teve. Você tem vários ministros, Luiz Fux, que rapidamente já começam Luiz Roberto Barroso, rapidamente começam a votar. Você nem lembra quem nomeou, porque eles começam a agir de acordo com o que eles acham correto. Agora, o Toffoli, ele deve ter tantas ligações suspeitíssimas com o partido que ele não tem coragem, ele não para de pagar a conta o tempo todo. Ele faz isso há anos e eu acho que só para ser a exceção dessa regra, ele vai fazer isso até morrer. Vai demorar no Supremo, hein? Se sobreviver aos pedidos de impeachment que vão se suceder.